Olá, Cristina. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre o líder que cria valor no seu time de trabalho. Quais são essas características? São inúmeras características. Tá? Mas deixa eu fazer, na linha do tempo, Uhum. algumas colocações que eu acho muito importante. Talvez a gente já tenha falado isso em entrevistas anteriores. Nós saímos, mas não saímos de tudo, da era do comando e controle, Tá. que veio da Revolução Industrial. Na verdade, isso é mais antigo ainda, que tem a ver com aquele modelo de gestão hierarquizado, né? Totalmente verticalizado, mais ou menos dentro daquela crença: manda quem pode, obedece quem tem Uhum. juízo. Aonde os liderados não tinham voz de comando, tinham dificuldade de colocar opiniões, simplesmente estavam para executar. A sociedade nossa evoluiu em alguns aspectos, em termos de conhecimento, de cultura, né, de estratégias, de tecnologia, mas a gente ainda vê, né, a presença desse modelo de gestão que tem a ver com a mentalidade de muitos gerentes, coordenadores e supervisores. Para falar de criação de valor, a gente precisa entender uma nova mentalidade das lideranças. Um olhar para o humano, Uhum. né, um olhar humanizado para as pessoas, aonde o líder ele tem uma postura de inspiradora, Uhum. né? Ele é uma fonte de inspiração para as pessoas. Tá. É alguém que compartilha conhecimentos, que compartilha experiências, é alguém que está presente, conectado com as necessidades do próprio grupo de trabalho. E a gente pode, nós já falamos isso em outra ocasião aqui, ele não deixa de mentorar as pessoas. A gente usa até Tá. aquele estilo de liderança que é o líder mentor, né? Uhum. Nesses momentos, ou seja, em algumas ocasiões específicas, um líder mais desenvolvido, mais adulto, maduro, ele mentora as pessoas, no sentido de ajudá-las a se desenvolverem na carreira, a promover o talento das pessoas, a elas crescerem, né? Não só em termos de carreira em si, mas crescerem como gente, como pessoas. Então, criar valor faz toda uma diferença, porque ele modela um jeito de pensar no time de trabalho que é voltado para as pessoas refletirem, explorarem possibilidades, oportunidades diferentes, Ô, serem Cris, mais mas é criativas. um grande desafio isso. É um grande desafio. Principalmente se a gente for pensar em líderes que já são líderes há bastante tempo, né? Por exemplo, né? E que precisam agora reformular esse jeito, né? Até porque a gente está vendo que cada vez mais as empresas estão tendo pessoas jovens, né? Exatamente, e que não se adaptam a esse É. modelo de gestão tradicional do passado. Deixa eu dizer Aham. uma coisa que eu acho que dificulta bastante as Uhum. lideranças trabalharem mais em cima dessa mentalidade de criação de valor. Certo. É algo que é inerente ao ser humano, é uma Uhum. tendência, né, de ser imune às mudanças, né? Isso é do ser humano. Quando uma proposta de mudança, tanto no mundo corporativo como fora, retira da pessoa o sentimento de conforto, de segurança. Incomoda. E ela incomoda, até porque ela pode não estar muito bem ciente das suas Uhum. competências Uhum. para enfrentar esse novo desafio. Aí, Cláudia, o que as pessoas normalmente fazem em situações como essa? Elas escapam, tentam evitar certas situações, quando elas não são resilientes o suficientes para poder. Vamos fazer experimentação, vamos ver no que vai dar, vamos fazer um laboratório, vamos correr o risco. Quando isso não acontece, as pessoas se tornam imunes. Aí a Uhum. questão É. principal é como o líder deve lidar com essas Sim. situações. Cláudia, o líder lida com situações como essa o tempo todo. Uhum. Então a gente precisa dar nome para as coisas. Essa imunidade é algo inerente ao ser humano, ela é provocada pelas crenças limitantes. Um exemplo é o medo de não ser bem-sucedido, o medo de ter uma represália, né? Que quando eu falo medo de não ser sucedido, é o medo de fracassar Uhum. em uma experiência nova.
E o que que acontece? Se os líderes não desenvolvem a mentalidade de trabalharem mais essa questão da ousadia, da experimentação, né? E quando se tem uma proposta de mudança, eu acho que isso precisa ser algo sequencial. Apresenta-se um projeto grande de inovação dentro de uma empresa. Uhum. As pessoas precisam se preparar paulatinamente para enfrentar essas Aos mudanças. poucos. Aos poucos. Tá. Então, isso é uma E, função tanto do líder quanto do liderado. mas quem que é o catalisador O de tudo líder. isso, Cláudia? É o Uhum. líder. Então, se ele é um sujeito mais. O líder pode ser a mulher também, Uhum, né? claro. Se é uma pessoa mais resiliente, que faz mais enfrentamentos na vida, o jeito dele de pensar a vida, de pensar o trabalho, vai modelar, tende a Uhum. modelar o comportamento do grupo de trabalho. Ele vai fazer desafios, ele vai desafiar as Uhum. pessoas. E isso é muito importante. E a questão não é colocar, propor desafios insolúveis, Uhum. difíceis de serem alcançados, né? Que não se resolve. Mas desafios alcançáveis. Quando eu falo no passo a passo, é fortalecer para o outro, né, o pensamento, a capacidade de experimentar, criar, fazer e ver o resultado. Isso vai acontecendo gradativamente, assim que a gente vai dissolvendo os nossos próprios medos. Porque enquanto nós não expomos, né, as nossas crenças, o nosso medo à luz, Uhum. eles se tornam gigantescos. É. E aí eu digo com clareza, na era da criação de valor, os líderes que adotam essa mentalidade, eles nada mais são do que aqueles que proporcionam o acender a luz É. dos próprios liderados. Não Uhum. são exatamente eles que acendem, eles criam estratégias, estímulos, conversas, fazem Uhum. questionamentos, reflexões que levam os liderados a pensarem de forma mais profunda, né, com mais Uhum. profundidade, e isso vai ajudando as pessoas a se prepararem mais para o ambiente de inovação e o enfrentamento dos fatores críticos do trabalho. Então, ninguém consegue enfrentar essas situações críticas do trabalho, né, eu digo, o colaborador, Uhum. quando ele tem um gestor que está focado no comando e controle, que ele não está preparado psicológica Não foi e nem preparado. tecnicamente Aham. para resolver problemas Sim, mais complexos. com certeza. Criar valor é a palavra de ordem, né? Eu acho que as lideranças precisam ficar muito atentas. É acender a luz, ajudar a acender a luz do outro. Ajudar o outro a se potencializar Uhum. e desenvolver os seus talentos, né? Nós temos potenciais incríveis que precisam ser aflorados. E o papel da liderança é Tá ajudar aí, a aflorar ajudar isso. a mostrar, né? Obrigada, Cris. E até a Obrigada. próxima coluna CBN Carreira. Até a próxima. Tem alguma pergunta para Cristina? Mande aqui para gente que ela responde na próxima coluna.